pessoal, estamos de volta aqui à nossa disciplina e hoje nós vamos nos concentrar em uma sub-área de inteligência artificial conhecida como sistemas baseados em regras ou Rule-Based Systems. Vamos lá então, preparados? Pau na máquina! Então, pessoal, sistemas baseados em conhecimento. Mas espera aí, não era sistemas baseados em regras? Sim, é que sistemas baseados em conhecimento, né, a gente pode dizer que também, né, são conhecidos como sistemas baseados em regras. Então, aqui nós vamos utilizar ou um ou outro. Então, entendam que tanto sistemas baseados em conhecimento quanto baseado em regras. Então, regras são, na verdade, um conhecimento acumulado que nós conseguimos então guardar isso dentro de uma base de conhecimento, dentro de uma base de regras, ok? Então, as principais diferenças de um sistema baseado em conhecimento de sistemas convencionais, né, que nós desenvolvemos comumente, estamos muito habituados a desenvolver, é o processo de organização dos dados. Esses dados, né, basicamente, eles vão ficar armazenados em duas estruturas, seja uma principal, que seria a base de conhecimento, e é isso que vai diferenciar. E depois a forma de interpretação, ou seja, essa máquina de inferência de como interpretar essa base de regras, essa base de conhecimento. Os sistemas baseados em conhecimento são métodos, então, que vão fazer busca dentro de um espaço possível de solução e fazem uso intensivo de heurísticas, né, para tornar a busca mais efetiva. Vocês devem se lembrar, quando nós falamos de resolução de problemas, nós falamos muito sobre heurística. Então, heurística, né, só para a gente recapitular, é a forma como nós vamos quantificar, né, essa proximidade da onde nós estamos até chegarmos ao nosso objetivo. Basicamente existem lá 3 passos, né? Eu vou procurar então um caminho a seguir. Dentre esse caminho a seguir, eu vou parar de procurar quando eu encontrar efetivamente uma alternativa, uma solução. E antes disso, né, antes de encontrar uma solução, eu vou então ter que fazer a decisão. E eu vou decidir com base nessa quantificação, nessa heurística que efetivamente eu decidi, né, utilizar ao longo do processo de busca da melhor alternativa, ok? Basicamente, os sistemas baseados em conhecimento, eles trabalham com algoritmos determinísticos. Acho que também, só recapitulando aí, né? Determinístico é todo aquele que, dado um conjunto de entradas, né, X, eu chego a Y. Então, toda vez que esse conjunto de entradas for igual, eu vou chegar no mesmo resultado. Então, a máquina responsável pela inferência das entradas sempre vai chegar no mesmo estado, no mesmo resultado. Ele vai sempre produzir a mesma saída. Então, algoritmos determinísticos, né, são basicamente esses, né? Ele não altera com variáveis ambientais, né? Separa também, desculpe, a separação então do conhecimento e o método de solução também é uma das grandes diferenças entre os sistemas baseados em conhecimento e os convencionais. Bom, um especialista, né, por definição, ele vai conseguir, né, na sua área de conhecimento, na sua área de expertise, né, ele vai então conseguir identificar questões relevantes ao problema, resolver problemas complexos de forma rápida, vai conseguir explicar o resultado porque ele chegou naquela determinada solução, ele vai aprender continuamente, ou seja, ele reestrutura o seu conhecimento de forma dinâmica, né, com o tempo, sabe quando aplicar exceções
e geralmente um especialista, né, ele é humano. Consequentemente, se é humano, né, ele tem um começo, meio e fim, né? E uma empresa, né, por si só, ela não pode ficar à mercê, né, de apenas seres humanos, né, no sentido da gestão do conhecimento como um todo. Ela tem que, de uma forma ou de outra, garantir que esse conhecimento que hoje está, né, centrado em determinado especialista, em determinado ser humano, possa ser mapeado e, consequentemente, reproduzido, né? Para outras pessoas ou para atender uma necessidade do negócio em si. Antes de falar sobre isso, vamos falar sobre expertise, ou seja, a palavra competência. Na verdade, competência é o conhecimento extenso de uma tarefa específica que vai ser adquirido por meio de treinamento, leitura, experiência de vida, né, de vivência. O conhecimento, né, como vocês devem se lembrar aí das aulas de sistemas de informação, é dados mais processamento. Chega-se então a um processo de informação. Então, informação é um dado, né, processado com algum valor, né, intrínseco ali. Muito bem, uma vez que eu cheguei a essa informação, esse dado com um determinado valor, se eu colocar ali uma experiência, um treinamento, ou seja, uma competência, eu chego efetivamente ao conhecimento em si, né? Ou seja, uma aplicabilidade de uma aplicação, uma aplicabilidade de uma determinada informação em um determinado contexto, é lógico. Consequentemente, né, dado esse ambiente e por ser o especialista, né, efetivamente um ser humano, ele e por ser especialista, né, então geralmente especialista, né, é caro, é raro, é ocupado, de forma geral inconsistente, emocional e mortal, né? Todas são boas razões para considerar, né, a captura dessa competência e guarda dessa competência. Qual a principal diferença entre um sistema especialista, né, e um sistema baseado em conhecimento? Bom, basicamente, um é subconjunto do outro, tá? Então, quando a gente estiver falando aqui de, primeira coisa, sistema baseado em conhecimento e sistema baseado em regras, né? E de um sistema especialista, vamos entender que ele é uma especialização, ou seja, é a restrição dentro de uma área específica de um sistema baseado em conhecimento ou regras, ok? Então, pegando aquela noção de agentes inteligentes, a gente então tem a, os inputs, vamos falar assim, do ambiente, e esses inputs podem ser realizados de diversas formas, né? Um questionário, um relatório, ou seja, a forma efetiva, um formulário, né? Com variáveis de entrada, uma vez que esses sensores então captem essa entrada, eu identifico então esse contexto vai para uma máquina de inferência que tenta fazer a explicação desse contexto baseado em um conjunto de regras. E essa base de conhecimento, essa base de regras, ela é mantida por um especialista. Então, o especialista basicamente é que vai produzir essa base de conhecimento na sua área de atuação. E uma vez que essa máquina de inferência conseguiu, a partir dessas entradas, encontrar uma explicação, isso é devolvido então para o ambiente, devolvido com explicação ou não, né? Daquele fenômeno, daquilo que foi captado e deu entrada nesse sistema especialista. Então, sistemas baseados em conhecimento, né? Quando a gente contrapõe com o sistema especialista, os sistemas baseados em conhecimento, de uma forma geral, eles vão resolver problemas usando conhecimento específico sobre um domínio de aplicação. Os sistemas especialistas, então, são sistemas baseados em conhecimento que vão resolver problemas comumente resolvidos por humanos, mas que
estão restritos a uma área específica e que resulta em uma profunda interação entre esse especialista e para a formação da base de conhecimento em si, né? Em termos gerais, né, os sistemas especialistas, né, são uma sub-área dos sistemas baseados em conhecimento, como a gente pode observar nessa figura. Então, dentro de inteligência artificial, eu tenho uma sub-área, que são sistemas baseados em conhecimento ou sistemas baseados em regras, e dentro dos sistemas baseados em regras, os sistemas baseados em conhecimento, eu tenho os sistemas especialistas, que eles vão, então, resultar basicamente em uma aplicabilidade restrita dentro de uma área específica, as regras específicas daquela área específica, daquele conhecimento, daquele conjunto de habilidades. Então, basicamente é isso que nós vamos trabalhar. Então, como que eu vou, então, fazer com que esse especialista produza essa base de conhecimento? Então, vejam que o cerne aqui está nessa base de conhecimento, nessa base de regras. Para tanto, eu tenho um ciclo de vida, né, dos sistemas baseados em conhecimento, que começa primeiro com aquela identificação para verificar se é ou não possível ser mapeado. Uma vez que seja possível, então aí eu vou para a viabilidade. É viável ou não a aquisição ou a construção desse sistema baseado em conhecimento? Uma vez que eu identifiquei a viabilidade, aí eu passo para a primeira, vamos falar assim, grande tarefa ou a grande área do processo de construção de um sistema baseado em conhecimento, um sistema baseado em regras, que é a aquisição. Geralmente essa aquisição se dá em linguagem natural, ou seja, basicamente trabalhando aí o engenheiro de conhecimento, o engenheiro especialista em programação, trabalhando então um processo de aquisição do especialista da área específica, né? Uma vez que foi adquirido, então eu passo para o processo de formalização. Essa formalização já é a representação do conhecimento em uma linguagem lógica, nível lógico. E, por fim, a implementação em uma linguagem de programação, e que é conhecida como implementação ou nível de implementação. E aí, efetivamente, é onde se produz e se implementa e se mantém a base de conhecimento ou a base de regras. E vejam que eu tenho um ciclo, né, que trabalha o refinamento disso. Então eu vou, na medida do possível e na linha do tempo, né, implementando e intensificando a qualidade do processo, sempre tentando produzir saídas cada vez melhores. A primeira, então, nível é a viabilidade. O que eu tenho que analisar, né? Quais são as variáveis que eu tenho que analisar para verificar a viabilidade ou não? Primeiro, né, se é preciso ou não reter esse determinado conhecimento. Se é preciso, então eu já tenho um ponto ali que fala assim, ó, isso aí pode então ser possível, pode ser viável, pode ter viabilidade. Os especialistas, eles são necessários em vários locais, ou seja, é aquela pessoa, né, ou aquela grande empresa, ou aquela distribuição, né, dessas regras, e um especialista não pode estar em vários momentos ou vários locais ao mesmo tempo. Então, dado esse critério, então, se eu tenho esse contexto, eu posso então falar que pode haver então a viabilidade. A tarefa tem um domínio bem delimitado, ou seja, eu consigo definir, né, com regras de produção simples aquela determinada conjunto de tarefas, né? A falta de um especialista afeta a tarefa, ou seja, se eu não tiver por trás, né, um especialista guiando, né, por exemplo, uma análise de crédito, né, se eu não tiver um especialista na área de crédito ali, eu posso ter problemas financeiros, né, ao emprestar um determinado recurso, por exemplo, né. A solução, solucionar a tarefa é altamente remunerativo, ou seja, forma a base do meu negócio, existe a viabilidade do negócio em si, eu estarei colaborando, né, com
o meu objetivo de negócio ao solucionar esse tipo de tarefa? Então, vejam, a resposta a uma ou mais dessas perguntas, né, pode então justificar o desenvolvimento de um sistema baseado em conhecimento. Depois, então, passamos para o próximo nível, né, que seria então a aquisição. Então, identificou-se que existe viabilidade, identificou que é possível fazer isso, então aí sim eu passo para o processo de aquisição. E aí a aquisição do conhecimento é a primeira e mais importante fase do ciclo de vida de um sistema baseado em regra ou sistema baseado em conhecimento. É onde o conhecimento é adquirido, né? Principalmente por meio de especialistas, livros. Eu vou, então, acompanhar toda a vida útil. E os passos estão em identificar um determinado conjunto de regras, conceituar, formalizar e aí sim implementar. Geralmente, existe uma interação entre o engenheiro do conhecimento e o especialista em si. Vão trabalhar, então, em conjunto para mapear. E geralmente é difícil isso, porque enquanto o engenheiro do conhecimento está tentando formalizar um processo, o especialista está tentando resolver o problema, né? Muitas vezes o especialista não sabe, né, por como ele resolveu, né? Mas trata aí então o engenheiro do conhecimento tentar esmiuçar, detalhar esse processo. Vejam que eu tenho diversos tipos e níveis de conhecimento, né? Eu tenho um processo de verbalização aí entre o engenheiro de conhecimento e o especialista, que tornam essa tarefa bastante difícil, né? Principalmente o processo de formalização disso. O conhecimento especializado muitas vezes rico e complexo, ou seja, detalhá-lo, né, em regras de produção fica muito difícil. O especialista ele tem que fornecer de forma mais detalhada possível como ele chegou naquela resolução, naquele conhecimento especificamente, e esses problemas então com a linguagem, né, que dificultam, e o trabalho com mais de um especialista dificulta ainda mais. Se é só um, já é complicado, imagine trabalhar com mais de um. O bom é que você consegue validar uma determinada regra de forma trabalhando com mais de uma visão, né? Quando você trabalha com mais de um especialista, você consegue validar uma regra de forma mais efetiva. E a aquisição de conhecimento, basicamente, ela se dá por meio de várias técnicas, né? Por meio de entrevistas estruturadas ou não estruturadas, por meio de observação. Você coloca lá uma câmera observando, por exemplo, como que se dá aquela resolução, ou seja, por meio de análise de protocolos, ou apenas uma simples observação, né? Ou análise por interrupção. Dado a identificação de uma resolução de uma determinada tarefa, você fala, peraí, como é que você resolveu isso? O que você levou em consideração? Então, a informação é limitada e o processamento também é limitado, mas na linha do tempo você consegue, às vezes, um melhor resultado nesse tipo de mapeamento. A única coisa também é que, às vezes, problemas que não surgirem, né, nessa interação podem não ser mapeados na base de conhecimento. Esse é o inconveniente. Uma vez feito essa primeira parte, né, com nível de conhecimento, na linguagem natural, a aquisição desse conhecimento, então passa-se para uma próxima parte, que é a formalização. Ou seja, eu vou para um nível lógico, aonde eu vou detalhar, por meio de uma linguagem de representação do conhecimento, tudo aquilo que foi adquirido, né? Então, a representação do conhecimento em si, você tem no mundo, né? Eu tenho então fatos que implicam, né, que seguem outros fatos, fatos que geram novos fatos. E eu tenho que então, dado uma linguagem natural, dado entrevista, ou seja, a forma como eu adquiri aquele determinado conhecimento, eu vou ter então que traduzir, né,
para uma representação formal por meio de sentenças e essas sentenças implicando novas sentenças. É mais ou menos assim, ó. Se acontecer uma determinada situação, isso resulta então nessa ação. E esse conjunto, né, vamos falar assim, de regras, é que depois vão ser mapeadas lá na base de conhecimento. Então, uma linguagem de representação do conhecimento, uma representação de regras, é definida então por uma sintaxe, que vai descrever as configurações que podem constituir sentenças daquela linguagem, e uma semântica, que liga cada sentença aos fatos, né? Então, é aquela ideia, se acontecer tal coisa, ou seja, esse fato em si, essa condição em si, ela liga, então, basicamente a um processo de resolução, a uma implicação. E isso tudo, né, baseado num processo de inferência, né, conhecido como raciocínio. Então, raciocínio é, na verdade, um processo de construção de novas sentenças a partir de sentenças existentes, já existentes. Então, o raciocínio correto vai garantir que eu chegue a uma determinada conclusão seguindo um conjunto de regras encadeadas, né, implementadas em uma determinada sequência. Por fim, surge então o processo de implementação disso em uma linguagem de programação. Basicamente existem linguagens de programação convencionais, né, que a gente consegue até mesmo implementar, mas elas são muito precisas, né? E às vezes insuficientes para analisar mais de uma regra ou um conjunto de regras. As linguagens naturais, por outro lado, elas são muito expressivas, mas ambíguas. Então eu tenho que ter um meio termo, e esse meio termo é conhecido como linguagem de representação de conhecimento, né, ou LRC. E essas linguagens de representação de conhecimento são especializações realizadas em linguagens de programação. Então, basicamente, eu tenho três tipos, né, de linguagens de representação de conhecimento, que são as linguagens declarativas, as procedimentais e as híbridas. Entretanto, eu quero ressaltar aqui que eu também consigo fazer essa representação de conhecimento por meio de linguagens de programação mais recentes, aí, como por exemplo Python, né, que me dá uma expressividade interessante. Então, a expressividade, o que eu quero dizer com isso? O que é possível dizer facilmente na linguagem. A inferência disponível, que tipo de inferência é possível fazer naquela determinada linguagem, a corretude, a inferência plausível, a semântica é bem definida. Então, eu tenho que ter, basicamente, esses são critérios, né? Além da efetividade, a eficiência, desculpe, que a inferência se realiza em um tempo razoável, eu tenho modularidade, ou seja, eu consigo distinguir, né, e reutilizar essas partes. Eu tenho legibilidade, ou seja, é fácil de entender o que foi escrito. E, por fim, eu tenho eficiência aquisicional, ou seja, é fácil de eu adicionar novos conhecimentos. Então, essas são basicamente critérios de avaliação de uma linguagem, né, de representação de conhecimento. Quanto mais efetivos e mais qualidade eu tiver nesses critérios, melhor será a minha linguagem de representação do conhecimento. E como eu disse, né, nós vamos então utilizar regras de produção, regras simples, simples no sentido de fácil descrição. E a forma mais simples aí de representação é a nossa conhecida C, então. Então, dado uma determinada condição, uma premissa, um antecedente, isso resulta em uma ação. E essa ação pode também ser um indicativo de uma nova condição, que estará numa outra regra, né? Ou seja, eu posso ter encadeamento de regras por meio, então, de um processo de ação. Então, a ação pode ser um resultado, uma conclusão, ou simplesmente uma consequência, ou seja, uma outra regra, uma outra condição, né?
Então, aqui um exemplo, ó, se o semáforo está verde, então a ação indicada é seguir em frente, né? Em geral, uma regra pode ter múltiplos antecedentes ligados por conectivos e ou, né? E existem também regras que podem ter múltiplas cláusulas, né? Um exemplo aqui de múltiplas cláusulas e para a gente entender efetivamente o encadeamento, né? Dado essas regras de produção aqui, ó, regra 1, 2, 3, 4 e 5, se eu efetivamente introduzir no sistema as entradas A, B, C, D e E como sim, qual será a saída de Z, né? Então a gente poderia analisar, basicamente, tentar achar primeiro Z, né? Essa seria uma forma de resolver. Então, para que Z seja sim, eu tenho que ter a implicação de Y sim e D sim. Vejam só que nas entradas eu já sei que D é sim. Então aqui eu já poderia colocar true aqui, né? Vamos falar assim. Só que eu tenho um E aqui falando de Y. E Y não faz parte das minhas entradas. Então eu tenho que verificar e analisar nas outras regras quando é que eu sei se Y é sim ou não. Então, analisando, a regra 12 já me fala isso. Ó lá. Eu tenho a implicação de Y igual a X quando E igual a sim, E, B igual a sim e X igual a sim. Ora, se Y eu tenho como entrada B e E, então esses dois já estão garantidos, mas isso aqui eu não tenho. Então agora eu vou tentar achar nas demais regras e verificar quando é que eu chego, entendo essa regra X aqui. E isso acontece na regra 13 lá. X igual a assim quando A igual a assim. Agora está completa. Agora eu faço o backtracking aqui, ó. Eu vou de trás para frente, né? Então, olha só. A entrada é sim, então X é sim. Então, aqui eu complemento. Então, isso aqui é sim, sim, sim e sim. Então, isso implica em y igual a sim, se y igual a sim, né? Então, isso aqui eu completo também. Eu tenho sim e sim aqui. Então, eu tenho true para essa regra aqui, né? Para essa validação aqui. Então, eu posso concluir que z é igual a sim. Dado essas entradas, eu tenho então que z é igual a sim. Tá? Então, essa é uma forma de resolver, né? Dado esse conjunto de regras de produção, essa seria uma forma de resolver, né? Basicamente, um encadeamento de trás para frente. Eu vejo o que eu preciso, né, para resolver Z e eu vou construindo de trás para frente essas necessidades. Uma outra forma seria fazer uma árvore, né, de implicações aí, começando, por exemplo, de A e chegando a Z, né? E aí todas as suas folhas, todas as suas implicações, né? Daria mais ou menos a mesma forma, só que daí eu teria que mapear todas as regras. Fazendo o backtracking, eu vou especificamente, né, ou seja, eu vou apenas as regras que são específicas para essa resolução em si, né? Eu não percorro todas as regras. Dessa outra forma, né, sem ser de trás para frente, ou seja, de frente para trás, eu teria que montar toda a árvore e aí sim navegar em toda a árvore. Então eu tenho os prós e os contras, né? Mas efetivamente a forma de navegação vai depender então da máquina de inferência. É isso que eu acabei de falar, né? O raciocínio progressivo. Então eu tenho que colocar toda a minha árvore de decisão, né? Os fatos estão gerados passam a fazer parte da base de conhecimento, uma vez que você tenha chegado a uma determinada conclusão. Só que eu tenho que fazer todo esse mapeamento de todas as regras, né?
Já no raciocínio regressivo, ou seja, encadeamento para trás, eu vou diretamente, só vou processar as regras relevantes para aquela pergunta em si. Qual é melhor? Né? Vai depender efetivamente da sua base de conhecimento, da sua base de regras, e quão complexa é a rede que a mantém. E existem, né, nessa encadeamento de regras de produção, pode, né, vir a existir conflitos, né, de resolução. E aí, como é que eu faço para resolver isso? Por exemplo, aqui, ó, a regra 2 entra em conflito com a regra 3, né? Dado uma determinada condição, que é o sinal vermelho, eu tenho duas ações a serem realizadas, ou parar ou continuar. Eu poderia resolver de uma maneira muito simples, né? Aquela que eu encontrar primeiro, ou seja, a regra 2 seria antes da regra 3, eu vou executar a regra 2. Né? Mas, geralmente, isso não pode ou pode me levar à resposta ou conclusão indevida. Né? Então, o que eu devo fazer? Né? Parar quando esse objetivo for alcançado, ou seja, como ela vem antes, eu acabei de encontrar aqui e já paro, ou eu vou estabelecer aqui prioridades ou pesos, né? Então, a regra 2 tem um peso maior ou a regra 3 tem um peso maior, né? Qual a regra mais específica? Então, depende. Aqui no caso, a regra mais específica diz respeito a quem está na rua, ou seja, a rua aonde efetivamente a mão, né, vamos falar assim, do sinal, né? A mão do sinal é que teria mais especificidade, né? A mais recente, um metaconhecimento, ou seja, eu tenho uma definição aqui por trás de cada uma das regras que me diz como utilizá-la. Né? Então, existem várias formas de resolver conflitos se porventura existirem. Quais seriam as vantagens de se utilizar regras de produção? As regras são fáceis de compreender, as inferências e implicações são facilmente derivadas. A manutenção é relativamente simples devido à sua modularidade, né? E são mais eficientes que os sistemas de programação em lógica, embora menos expressivos. Você não consegue, a partir de um conjunto de base de conhecimentos, deduzir de bate-pronto, né? O que efetivamente vai implicar ali, né? Diferentemente de um programa, né? Você já tem uma lógica ali associada. As desvantagens, o conhecimento complexo requer muitas, às vezes milhares de regras. Esse excesso de regras pode criar problemas para a sua utilização e principalmente na manutenção do sistema. Não são robustos, né? Ou seja, a gente não consegue tratar incertezas aqui, né? Apenas aquele tipo de conhecimento determinístico, né? E não aprendem, né? Ou se aprendem, né, apenas com a introdução por meio de um especialista da validação de mais de uma regra, ok? Eles não aprendem sozinhos, né? Aqui um exemplo de um sistema termo para a gente fechar, né? Esse módulo aqui. Então a gente poderia ter um exemplo aqui de implementação de um sistema especialista, um sistema baseado em regras de um termostato. Dado então um conjunto, né, de regras, de uma definição aqui junto a um especialista, né? O objetivo então é selecionar a temperatura mais adequada ao sistema de calefação. Então vejam, eu tenho lá uma descrição de um especialista, né, que implementaria isso ou ficaria analisando ali o sistema, o ambiente em si, para determinar via um sistema de calefação, um sistema de ar-condicionado, aí no caso, né, qual seria a temperatura ideal. E aí, perguntando, né, a essa pessoa, né, que controlaria esse especialista, ele vê, né, que tem que funcionar 24 horas, ele tem que, basicamente no horário de trabalho, proporcionar um conforto de 3 graus, né, de variação do ambiente externo com o interno, né?
ou com a temperatura média, né, basicamente da estação do ano, né? Evitar choques térmicos, ou seja, para não comprometer a saúde das pessoas, né? Ou seja, não ficar muito quente lá dentro ou muito frio, então eu tenho que ter uma variação aí, a média de 5 graus aproximadamente, não mais do que isso, uma temperatura média de 21 graus, observando as estações do ano, eu tenho lá as temperaturas médias, e eu vou passar para ele basicamente o quê? O mês do ano, o dia da semana e o horário que efetivamente nós estamos trabalhando. Então, um relógio, né? Um termômetro externo e basicamente isso que eu vou ter ali de sensores ali, né? E ele vai então determinar qual é a temperatura que o sistema de calefação vai ter que ter, o termostato em si, né? Então, se a gente implementasse todas essas regras, daria aí em torno de 18 regras, né? É lógico que isso aqui pode ser feito de outras formas, né? Mas só para a gente ver aqui rapidamente, ó, a primeira regra eu determino qual é o dia, né? Se é um dia de trabalho ou é um final de semana, né? Se for segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, é um dia de trabalho. Se for sábado ou domingo, ele é um final de semana, ok? Se for um dia de trabalho e nós tivermos o horário comercial, aqui no caso foi definido que o horário comercial é das 9 às 17 horas, né? Então é dia e horário de trabalho. Se for um dia de trabalho, mas estiver fora desse horário, então a gente pode falar que é fora do horário de trabalho, né? Então, aquele conforto, né, aquela variação de 3 graus não tem que estar tão restrita aqui. E aí, hoje, né, se for um final de semana, então a operação fora do horário de trabalho, né? Se for um dia de trabalho e aqui a gente já identificou, né? Ou seja, se for acima ou abaixo de 17 horas é fora do horário de trabalho, né? E aí eu vou verificar, né, que dia, ou seja, que estação nós estamos falando. Então, aqui eu identifico aqui se é verão, outono, inverno, primavera. Se aí eu vou começar as regras, né? Se a estação for primavera e a operação for dia, horário de trabalho, então eu vou então determinar qual seria a temperatura média ali, né? Se for primavera, né, e tiver fora do horário de trabalho, então aí eu vou poder estabelecer em 28 graus. E assim por diante, né? Eu vou determinando, baseado então nesse critério aqui, olha só, dos horários médios, né? Que basicamente significaria uma redução de custo, né? Se nós tivermos com esse horário aqui, né? Basicamente. Ok? E é isso. A referência, onde vocês podem consultar um pouquinho mais de informação. Pessoal, obrigado. Então, isso foi apenas uma introdução bem simples, né? Do que são sistemas baseados em regras. Vejo você na próxima aula. Abraço, tchau!